tarde para todos. Estamos aqui, né, sexta-feira, pós-carnaval, né, iniciando oficialmente o ano para alguns, né, como a gente gosta de falar. Para quem curtiu, né, os blocos, para quem pulou na folia, sempre muito bom, né, para quem descansou também, período importante. E agora começa um momento de muita ativação, né, em todas as áreas, né, do treinamento e desenvolvimento. É o momento de colocar o planejamento estratégico para rodar de fato, né? Então, eu acho que é uma fala, né, um tema super importante, super relevante para a gente trabalhar hoje, nesse momento aqui, junto com o Léo, cara, um especialista. Sou fãzaço dele, vocês vão ver, é um cara extremamente carismático, né? Conhecedor a fundo da área de treinamento e desenvolvimento, com foco, né, em dados, indicadores, no digital, né? Tem uma oratória fantástica, então tenho certeza que vai ser incrível ouvi-lo. E a gente vai poder interagir bastante, né, como sempre, né, com bastante engajamento, como a gente gosta de fazer. Antes de passar a palavra, eu queria só finalizar dizendo para vocês, cara, cada um de vocês que está aqui hoje, nesse momento de aprendizagem, nessa sexta-feira, vocês são a nata. Vocês são, cara, quem faz as empresas, né, e as áreas de RH e T&D rodarem cada vez mais em sintonia com as necessidades da empresa, com as necessidades do mercado, com as necessidades dos colaboradores, buscando aí novos conhecimentos, buscando estar participando das grandes discussões e debates sobre o tema no Brasil. Então, parabéns para vocês. Espero que curtam demais esse momento que a gente preparou. Léo, seja muito bem-vindo. Você está aqui com a gente? Muito boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, vendo bem aqui? Tudo certo? Tudo certo, Léo. Tá te ouvindo, vendo bem. Então tá bom. Prazer. Muito obrigado ao Pedro. Obrigado, Tiagão. Valeu pelo convite. Eu sou parceiro antigo já da EduPulse, a gente já se conhece há bastante tempo e a gente trabalha junto há bastante tempo. O Thiago aqui é um grande parceiro, e eu digo o Thiago representando a EduPulse junto com o Pedro, mas é que o Thiago topa as empreitadas de in loco, né, gente? Vamos para tal lugar, o Thiago tá junto com a gente, todo canto o Thiago tá a tiracolo, digamos assim, porque eu vou começar a falar para vocês uma coisa aqui, meninos. A gente está com 17 pessoas e o objetivo é a gente estar com 17, daqui a pouco 27, deixa gravado, assiste depois. Mas o importante é o seguinte, o Pedro deu uma deixa interessante sobre, ele falou assim, vocês são a nata do negócio, né? E eu vou explorar essa fala do Pedro dizendo assim, são a nata porque são 14 horas de uma sexta-feira. E para estar aqui agora reunido para aprender de verdade, para trocar ideia, para querer de fato ter essa troca interessante, é só quem realmente está muito interessado, sabe? Eu não compactuo muito com aqueles trabalham enquanto eles dormem, sabe essa parada que a gente às vezes tem de livro de coaching, mas de qualquer forma, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui, de verdade, é realmente um grande diferencial. E eu vou falar isso ao longo da nossa prosa aqui, mas já antecipo. A quantidade de horas que é destinada para aprendizagem no Brasil, ela ainda é muito pouca e você sabe, né? Quando a gente observa o Brasil, sempre há uma correlação. Nós temos três grandes mercados, mas dois em evidência comparativa. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado do Brasil, comparando a América, Estados Unidos, e quando a gente olha para o mercado europeu, posso garantir para vocês que o europeu tem uma outra pegada sobre aprender, outra pegada, é totalmente diferente disso que a gente imagina aqui, tanto que uma das maiores feiras de educação, principalmente em digital, acontece em Londres e talvez você nem fique sabendo porque ela não é muito falada, porque ela tem uma outra pegada. Quando a gente olha, por exemplo, para a América, para os Estados Unidos, a gente tem a maior feira e congresso que fala de aprendizagem do mundo, que é a ATD, Association for Talent Development, é a maior do mundo. Ela, obviamente, por estar nos Estados Unidos, reúne a maior quantidade de gente e reúne a nata, porque aí é como aqueles grandes congressos, né, que aí, por exemplo, vai ter agora um evento em São Paulo grande de RH que eu estarei, e aí tem um keynote speaker, por exemplo, que é um ex-jogador de futebol, tetracampeão Cafu. A mesma coisa acontece lá, que tem um cara gigante para falar e trazer um pouco da reflexão. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse comparativo
Os Estados Unidos, que é um grande mercado, ele produz ao longo do ano em torno de 26 horas de aprendizagem para cada um dos seus colaboradores, isso numa média massa das empresas. O Brasil produz em torno de 21 horas para cada colaborador. Bom, eu acho que já fica claro para a gente que há uma grande discrepância nesses números, mas eu posso garantir para vocês, esse número já foi maior. Nós já produzimos 20, os Estados Unidos já produziu 32 horas, por exemplo. Não nos orgulha apenas dizer que a gente se aproximou, porque na verdade não é um ponto comparativo, na verdade é a gente entender qual é a potência que nós temos dentro das empresas. E aí eu trago um ponto muito interessante e relevante. Para vocês terem ideia, também, de acordo com a ATD, isso de 4 anos atrás, e a pesquisa se perpetua, 60% das empresas de alta potencialidade nos Estados Unidos já incentivam seus colaboradores a serem autoaprendizes, ou seja, aprenderem de forma autônoma sem depender da empresa. Pois é, eu não sei se todos nós estamos aqui falando das nossas empresas preparados em autoaprender. Porque para autoaprender, Raíssa, tem que ter muito desprendimento. Para autoaprender, Débora, tem que ter muita relação consigo. Você tem que se conhecer. Porque tem gente, eu tenho certeza que dentre todas as pessoas que aqui estão, deve dizer em algum momento assim, nossa, eu adoro ler. O problema é quando eu começo a ler, me dá um sono. Pois é, isso aí é questão neuronal, é geral, tá? Dessa forma. Tem gente que tem uma facilidade mais matutina, outra mais noturna, mas se você deixar para usar isso como uma valia para você, porque eu chamo de desculpas verdadeiras. Ninguém está dizendo que é mentira. Vai acontecer, mas você pode evitar. E o cérebro da gente, você sabe que ele é enganoso, né? Ele nasceu, na verdade, para ficar no escuro do quentinho do aconchego. Ele não quer muito incômodo. Então, toda vez que a gente dá uma chacoalhada nele e fala, cara, é hoje que eu leio isso, é hoje que eu aprendo isso, ele vai falar, nunca foi disso, como é que você vai mudar agora essa parada? E isso acontece, só que a gente tem que quebrar um padrão. Quebrar um padrão. Existe muitas relações neuronais que quando a gente, e vocês todos que estão aqui, que são meus colegas de área, e a gente está na área de T&D, educação, aprendizagem, posso garantir para vocês uma coisa, se a gente não se conscientizar que do lado de lá, quando a gente fala, quando ressoa a nossa palavra de aprendizagem, se você não entender que tem gente, e essa gente tem cérebro, porque todos o têm, e que nós somos seres pensantes e que a gente só vai conseguir mudar comportamento se entender essa máquina funcionando aqui, esse 1,5 kg aqui nos homens um pouco mais pesado do que nas mulheres, bom, ele está aqui em cima do pescoço da gente por alguma razão, e essa razão principal é, a gente precisa colocar todas essas funções neuronais a serviço da educação, essa conexão sináptica que é realizada a todo momento enquanto a gente conversa aqui, e eu vou falar para vocês aqui 3 coisas. Uma, eu tenho 100% de certeza, eu sei que eu estou certo. Daí você pode até pensar assim, pô, mas que pedância. Não, é porque assim, eu estou baseado na ciência, na literatura, tá tudo certo. Tem uma segunda questão que eu vou achar alguma coisa e você vai achar outra e tá tudo bem você achar. E tem um terceiro que eu não sei e você vai saber muito mais do que eu e também tá tudo bem. Partindo desse princípio e da autoaprendizagem, é para mostrar que autoaprender, que tem tudo a ver com o nosso tema, eu vou daqui a pouco conectar as coisas, ele está diretamente relacionado e vinculado ao aprender mais e é uma estratégia para o futuro. Quando eu tomei conhecimento há anos atrás de uma teoria de aprendizagem que extrapola a pedagogia e a andragogia, eu falei, cara, eu dei uma pirada, porque a pedagogia, perdão, fala do pedos, fala criança, então ele orienta a aprendizagem das crianças. A aprendizagem, nesse caso, é ordem e controle e execução, porque a gente, quanto adulto, orienta, direciona e a criança realiza para que ela vá mudando o comportamento. Quando cresce, quando o ser deixa de ser adolescente, infanto-juvenil, para se tornar um jovenzinho mais adulto, daqui a pouco um adulto, muda a pegada da aprendizagem. Então agora ele já está baseado não mais na pedagogia, mas na andragogia do Andros. E aí é o adulto nessa história. E o adulto aprende diferente, como vocês sabem. Para aprender o adulto para aprender, para orientar a aprendizagem do adulto, porque a andragogia é a ciência que orienta essa aprendizagem do adulto, ela tem 6 pilares principais. E dentro desses 6 pilares principais, um deles é a disposição, Tiago. E essa disposição é assim, você está afim de aprender, vamos aprender. E tem gente que na empresa erra demais, porque a gente coloca todo mundo numa sala e fala assim, vamos falar de assunto A.
Aí a área B escuta, fala, eu vou aproveitar que está todo mundo na sala e vou falar também daquela campanha. Daí o cara fala, cara, eu vou aproveitar que todo mundo entrou, vou dar o recadinho do aniversariantes do mês. Esquece, que é uma estratégia melhor para perder gente, é você colocar um montão de assunto misturado. Se vai aplicar daqui 6 meses, aprende daqui 6 meses. Ou se for aplicar daqui 6 meses e vai começar a praticar, comece agora. Mas esse lance de, não, eu vou falar agora porque é a única oportunidade que eu tenho, prefiro não falar do que ter que ir lá na frente reforçar. E aí vem aquela sigla que eu sei que vocês já usaram muitas vezes, né? Que a gente tem que fazer um recap da informação ou uma tal da reciclagem dentro das organizações, né? Que não é nada mais ultrapassado do que falar em reciclar gente, né? Porque talvez eu nunca tenha sido descartável para ser reciclado. Então, tem toda uma questão conceitual e cultura que se a gente, quanto especialista dessa área, não se aprofundar e começar a mudar a cultura para cima, não vai rolar. E aí, eu chego no terceiro elemento, que é a eutagogia, com H. Eutagogia é a ciência que orienta o adulto na autoaprendizagem. Ele aprende com as suas experiências, porém, não sozinho. Eu preciso de um tutor. Se o Pedrão e o Thiago não estiver aqui para me orientar, eu não vou aprender. Então, eles vão, me provocam, me orientam, me dão todos os direcionamentos e eu vou lá e pau na máquina. Daqui a pouco, com dúvida, eles entram e atuam. Você está percebendo que parece meio como um mentoring, um coaching, até um counseling. Tem um processo de olhar por cima da orientação e ir seguindo. E aí, instigado com isso, eu fui procurar a teoria. Bom, depois vocês pesquisem, não sei agora para não fechar nossa abinha aqui, tem um livro bem conhecido chamado Self-Directed, que ele fala sobre a autoaprendizagem. Um livro denso da aprendizagem, mas eu cheguei até o Stuart Hess. Esse cara, um australiano, que é o criador da eutagogia, dessa autoaprendizagem. Quando fala do nome meio grego, meio fresco, parece que surgiu há séculos atrás. Isso é do começo da década de 2000, então é bem recente. E aí eu chamei esse cara e falei, cara, eu quero entender mais pela boca do homem, né, para entender o que ele está falando aí. Chamei o Stewart e falei, cara, vamos bater um papo aqui. Cara, super gentil, me recebeu bem, a gente foi batendo um papo, e aí eu fiz uma indagação para ele. E talvez seja que fique na cabeça das nossas empresas. Eu falei assim, meu amigão, aprender sozinho é bom, mas imagina como é que um médico vai aprender sozinho? Como é que eu vou fazer uma cirurgia? Porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E ele me deu um truco na linguagem dos negócios, ou na linguagem popular, me deu um soco bem no queixo, que ele disse assim, Léo, a teoria foi desenvolvida justamente observando o campo médico, com médicos e enfermeiros dentro de um centro cirúrgico. E aí a gente foi explorando essa questão. Não significa não ter ninguém para te ensinar, significa ter alguém que te oriente, mas você parte do princípio e do pressuposto das suas próprias experiências para ir montando novas funções. Léo, só que se eu não sei o que eu vou ter que aprender, como é que eu vou aprender? É aí que entra o papel do tutor. Eu não sei se vocês estão ligados, mas aqui em São Paulo já surgiu, eu estou em São Paulo capital, aqui em São Paulo temos. E nos Estados Unidos também surgiu uma escola que deu um bafafá, surgiu nas matérias todas de jornais e revistas, que é assim, uma escola que não tem professor. Acho que vocês devem ter visto essa matéria. Só que se você só lê o feed, é escola sem professor. Se você vai na matéria, você vê que não é sem professor. É justamente o que eu estou dizendo. Existem pessoas estratégicas, professores, orientadores, tutores e monitores, que dão a orientação para que aquele aluno aprenda mais e aprenda melhor. Uma experiência, não sei se todos já tiveram a possibilidade de conhecer isso que eu vou falar aqui agora, esse local. Se não, recomendo que conheçam. Existe em Portugal uma escola chamada Escola da Ponte. A Escola da Ponte, ela é super conhecida porque ela disrupta o modelo tradicional de aprendizagem. A Escola da Ponte, ela começa assim, não tem série. Não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Existem saberes a serem adquiridos. E se Léo, de 43 anos, precisa aprender de comunicação e um jovem de 12 anos precisa aprender comunicação, estamos na mesma sala. É só mais ou menos grosseiramente para você entender. E eu não sei quantos tiveram a oportunidade, se tiverem, não deixem de visitar. Quando você chega na Escola da Ponte, você fala, puxa, eu queria conhecer. Você marca, vai lá conhecer. Quando chega na Escola da Ponte, não tem nenhum professor e diretor para te apresentar. Eles nos recebem e dizem assim, calma aí que eu vou chamar alguém para te apresentar a escola. E puxa uma criança de 9 anos e fala, olha, você pode apresentar a escola para o senhor Leonardo? Ué, mas uma criança de 9 anos? Porque aqui todo mundo entende o poder da educação e todo mundo sabe exatamente o que está aprendendo e o que quer aprender. Então ele é capaz de te mostrar como funciona essa história. Ó,
Open the mind aqui, ó, a cabeça estoura. E aí me faz crer que dentro das empresas, cada vez mais, quando a gente diz assim, precisamos criar uma campanha para falar da cultura de aprendizagem, pé, erramos. Porque criar cultura não é falar uma vez só. Criar cultura é quando você cheira e bate bem na pontinha do nariz, ou seja, ele tem que estar populando esse lugar. E eu digo sempre e vou insistir: o dia que a minha área de educação deixar de ser relevante, foi aí que eu acertei. E por enquanto eu não vejo o ambiente para isso. E por que eu digo que eu vou deixar de ser relevante? Porque ninguém vai mais pensar em educação e lembrar do Léo, falar: Léo, precisamos de. Não, eu quero que as pessoas entendam que ela tem um papel super importante para isso. Eu vou deixar depois uma referência para vocês de um site, mas já antecipo para vocês, chama-se Top Tools for Learning. Top Tools, ferramenta, for com 4, learning.com. Depois você dá uma acessada nesse site, todos os anos ela faz uma análise, ele faz uma análise profunda de quais são as ferramentas mais utilizadas para se aprender durante aquele ano que se passou. A Jeannie Hart, ela faz essa análise muito profunda e eu vou dizer para vocês, há longos anos dominou todos os nossos locais de pesquisa o YouTube. O YouTube foi sempre a principal ferramenta de aprendizado. Depois do YouTube, e agora bem recente do ano passado, e agora já está mudando, né, para 26, a IA chega. Então a IA já começa a ser a primeira. Só que quando você olhar na sequência, depois eu sei que você vai consultar, vai vir um Google Search. Ou seja, os caras ainda pesquisam no Google e tá tudo bem, é legítimo, vamos lá para pesquisar. Daí depois começa a aparecer PowerPoint, Teams, Zoom e tudo mais que a gente tem aqui. Mas perceba uma coisa, o YouTube não é uma ferramenta que as empresas usam como estratégia principal de aprendizagem. É uma ferramenta de autoaprender. Eu, por exemplo, uso dentro da minha organização. Eu pego o link, faço trilha, jogo dentro do LXP, enfim, a gente faz uma mágica aqui. Mas nem todo mundo o faz. Por quê? Porque o colaborador aprende aquilo que está na mão dele. Beleza. Feito esse preâmbulo, agora eu vou cair dentro do nosso papo aqui, que é como é que a gente gere toda essa massa de dados que caiu em cima do nosso colo aqui. Porque é um desafio gigante a gente fazer isso. E eu posso garantir uma coisa para vocês, tá? Eu não os conheço, vou ficar muito feliz daqui a pouco da gente se conectar nas redes sociais, ó, Léo de Carvalho, você me encontra em qualquer rede ali, mas eu posso garantir para você. A maior parte das empresas no Brasil estão olhando indicadores de educação que, não são de educação, e outro, que não faz a menor relevância para o negócio. E aí a gente vai depois, dentro de uma sala de um CEO, para tentar pedir graninha e falar assim, sabe quantas horas de treinamento eu tive? Se eu sou o CEO, eu falo, mas não interessa, velho. Quantas horas? O que importa saber quantas horas foram produzidas de aprendizagem? Quantas horas? Minha filha fica no colégio a tarde inteira estudando. Chega em casa, ela fala, porque eu fiz a prova, porque eu aprendi, porque eu aprendi. Eu só vou saber se Valentina aprendeu, que é a minha filha que vai fazer 11 anos, no decorrer dos dias, das semanas. É aquilo que mostra. É a tangibilização explícita do conhecimento. Não é saber se teve tantas horas de bumbum na cadeira. Isso aí não conta muita coisa. Porque eu, por exemplo, Léo, aprendo de uma forma. Embora eu refute os mitos de aprendizagem de eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, eu acredito que o conglomerado, a simbiose dos elementos é que faz a gente aprender. Mas é bem verdade dizer que as empresas estão condicionadas a usar um grande elemento para justificar uma ineficiência operacional e até estratégica. Então eles dizem assim, sabe quantas horas de treinamento eu tenho? 1.700.000 horas treinadas. E trilha? Trilha, eu tenho mais de 14 mil trilhas criadas. Conteúdo na plataforma, você não tem nem ideia quantas eu tenho aqui. Meu Deus. Lembre-se que o que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma provocação. Aqui eu estou dando provocação. Eu tenho tudo isso que eu falei, tá? Eu tenho um indicador de quantas horas, quem fez, quem não fez. Eu sei exatamente isso. O que eu quero nos provocar é, será que é isso de fato que faz valia para o nosso negócio? Então, em posse disso agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, tá? Então, vai chegar a minha telinha aí para vocês. Já deve ter chego agora para vocês. Perfeito? Estão vendo, tá límpido, tá em full screen, tá vendo em tela cheia aí, a tela do EduPulses? Beleza? Tá aparecendo. Se quiser clicar em cima da imagem, Léo, ele tira aquele nome do slide de baixo ali. Aqui? Em cima isso. Mais uma vez, em cima da imagem mesmo. Aqui? Aí. Show. Beleza. Beleza, olha.
Estamos aqui, bom, e aqui é real time, a gente vai aprendendo e vai fazendo aqui, mas eu já deveria saber, pô, eu uso isso aqui direto, como é que eu não sei ainda, Thiago? Brincadeiras à parte, uma coisa importante, tá? Vocês estão vendo aqui, já publiquei, já compartilhei com vocês aqui o EduPulses, tá? Acho que vocês conhecem o EduPulses, não sei se usam, se não usam, e se não usam, vocês vão usar. Vocês vão usar. Eu hoje tenho uma atuação dentro de uma multinacional francesa aqui no Brasil, e também tenho atuações como palestrante, mentor de negócios, enfim, e eu sempre indico para meus clientes, mas eu vou dizer por quê, tá? Eu sei que você que está aí deve usar outras plataformas e também outras plataformas, e sabe que a gente tem algumas dificuldades para usar as plataformas de interação online, essas plataformas de interação online, né, dos métodos ativos de comunicação dentro da educação. Cara, eu posso garantir, tá? Eu sou parceiro dos caras, mas a gente tem tudo o que precisa dentro de uma plataforma só. Então ele reúne vários elementos, tá? Então são vários elementos que são reunidos aqui e a gente vai explorar. Tanto que os meus slides estão dentro desta plataforma para facilitar a forma da gente trabalhar aqui, ok? Então, se você não utiliza, utilize, faça muito uso dentro das suas ações, sabe por quê? Porque o engajamento do teu público é importante. Vou te deixar aqui uma expressão que eu uso até como piada, dizendo assim, que não existe gente pouco engajada, existe convite mal feito. Porra, existe convite mal feito. Eu falo pro cara assim, cara, sexta-feira, vamos fazer um serão aqui que tem 12 relatórios, o cara fala, nem a pau, eu fui embora. Sexta-feira, cara, vou pedir umas pizzas, porque a gente vai ter que ficar um pouquinho mais tarde, e eu vou ligar aqui no jogo pra gente assistir. Fica, topa? O cara fala, porra, é claro, adoro pizza, vou ficar. Então é o convite que se faz. Então faça um convite para que vocês estejam conosco dentro desse ambiente, porque eu posso garantir que ele vai agregar no seu negócio. Então, você já manja como funciona o EduPulses, tá? Se você tiver a possibilidade de registrar o QR Code que eu vou colocar aqui agora, você aponta teu QR Code para cá e ele vai aparecer como que com mágica no seu telefone celular, no seu tablet, no seu device, uma telinha como essa que o Pedro mostrou, essa telinha azul para alguns e roxa para outros, simpática, dizendo assim, cara, vamos começar. Ele vai te pedir um PIN, né? Na verdade não, porque você escaneou, então ele já caiu direto aqui, mas se você não escaneou, você vai colocar ali, app.edupulses.io, vai colocar um PIN que está lá em cima, aprendente, e eu vou falar desse cara, o que é esse aprendente logo mais, tá bom? Então, como estamos aqui no momento do webinar, eu não vou fazer esse check aqui com todos, porém, se vocês tiverem necessidade, aquela faixa verde lá em cima estará durante todo o momento da gente. Se você não pegou o QR Code, app.edupulses.io e o códigozinho que é o nosso PIN, ok? Então, beleza. Nosso papo aqui, então, vai ser como que a gente faz a gestão desses resultados e mensura isso com o uso em prol da educação corporativa, tá? Eu quero começar aqui, só rapidamente complementando o que o Pedro trouxe e o Thiago gentilmente pelo convite. Esse sou eu, Léo, depois, como você sabe, tem um QR Code aqui no lado, você dá um QR Code, registra, vai lá para me encontrar para a gente estender essa minha prosa, mas eu posso garantir para vocês que eu tenho uma vida inteirinha dedicada para falar de educação, aprendizagem, docência, métodos de aprender, então eu também colaboro e ajudo para que outras empresas, grandes empresas aqui no Brasil, consigam aprender, eu sempre uso essa expressão, aprender mais e aprender melhor, porque o grande objetivo é que o menino e a menina na ponta aprendam independente se for para ficar comigo. Se eu tiver competência cultural para mantê-lo aqui, vai ser uma delícia, se não, vai ser feliz, meu filho, a gente fala logo mais. Então esse é o papo com as empresas, e aí você me encontra nesses lugares se você tiver afim, beleza? Para a gente começar, eu queria fazer uma mensuração inicial aqui com vocês, tá? O que você está entendendo por medição de aprendizagem? E aí acho que você já sacou. Se você deu o seu QR Code e digitou no link, você já viu que a tua telinha está andando enquanto eu estou andando, né? Você pode me acompanhar no teu telefone, tablet ou no computador e também aqui olhando para a tela do Zoom. Eu quero te fazer essa pergunta. O que é que você entende por medir a aprendizagem? O que você acha que é esse medir a aprendizagem? Ele apareceu um campo aí para você. Você vai digitar aquilo que você entende, por favor, e vai dar um enviar. Temos 15 participantes ali já, que está disponíveis ali já,
com a gente e eu quero que você me mande essas informações. Perfeito, olha aqui, ó. Então, ó, medir aprendizagem é avaliar, beleza. Aquilo que não é mensurável, a gente não consegue gerir, né? Gestão e avaliação. Mais o quê? Bom, estou usando aqui o recurso chamado nuvem de palavras. Quanto mais vocês colocam palavras ou coisas, mais essas palavras e coisas estarão aqui sobressaltadas, como uma grande nuvem de palavras. É aquilo que é mais dito, maior fica na nossa nuvem de palavras. Ele vai fazendo uma associação maravilhosa aqui, técnica que os meninos programaram para a gente. Então, ó, medir a aprendizagem é entender a absorção de conhecimento, gerar transformação cognitiva e comportamental, resultado do negócio, avaliar, ver na prática, resultados, retenção de conhecimento, coletar dados para verificar se o conhecimento foi transmitido com sucesso. Aqui ficou bem filosófico, né? Medir a capacidade de executar as atividades antes e depois do treinamento. É importante, nós chamamos isso de pre-work e pós-work, né? Saber se sabe na entrada e se aprendeu na saída. Muito bom. Medir a capacidade de executar, coletar dados para verificar se o conhecimento foi transmitido com sucesso. Retenção de conhecimento apareceu novamente, resultados novamente, avaliar novamente, por isso ele vai ganhando mais expressividade. Então, as 16 pessoas que conseguiram se conectar estão aqui colaborando conosco. Maravilha! Mais o que? Entender se o conteúdo foi absorvido e aplicado na prática, ok? Isso de fato é medir. Compreensão do conteúdo. Perceba uma coisa, meninos, ó, tá aparecendo mais coisas aqui, ó. O que mais está subindo? Compreensão, resultado do negócio, resultados. Perceba que cada um tem uma visão do que é de fato essa medição de aprendizagem. E é tão normal porque se um assunto é tão vasto, cada um vai ter uma impressão diferente daquilo que é o mesmo tema. E essa é a grande maravilha da coisa, porque eu posso garantir para vocês, meninos, tudo que vocês colocaram aqui é justamente o que é. Só que não só, mas também. Existem camadas para isso tudo, tá? A gente aqui tem várias camadas de se avaliar. Eu vou trazer para vocês aqui as camadas que são mais tradicionais, que eu tenho certeza que você conhece, e vou trazer as camadas que são além dessas tradicionais, que são mais disruptivas, que talvez você não vai ter problema, que você tem uma boa conversa aí dentro do teu time, mas talvez ela é mais desafiadora na implantação, tá bom? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu só tirar a minha telinha aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Essa tela aqui, com todas essas informações, a gente guarda de legado, né, meninos? Então eu venho aqui do lado esquerdo, ó, e tem esse botãozinho aqui, que é esse botãozinho da câmera. Então eu vou tirar a foto dessa atividade aqui, ó, prontinho. Então estou registrando aqui essa atividade, já guardei esse item aqui, perceba, dentro da sala de aula, quando a gente faz essas interações, é importantíssimo que eu tenha esse legado. E claro, os alunos fazem uma percepção muito profunda disso. Então eu estou aqui, acabei de salvar, salvei o meu download, tudo certo, baixei, perfeito, temos aqui a atividade salva linda de bonita. Perfeito. Dê uma olhadinha agora dentro do teu telefone, do teu tablet, por onde você estiver, você vai ver que ele vai avançar e eu já vou começar a te provocar agora. Se vocês pararem o seu orçamento de T&D hoje, amanhã, o seu negócio vai sentir falta? Se cortasse toda a verba que você tem para investimento em T&D, entenda-se T&D, treinamento e desenvolvimento, para onde é que vai? Tua equipe fica desesperada? Eu costumo dizer o seguinte aqui, Marcelene, se um dia a minha área de educação deixasse de existir, no primeiro dia ninguém ia sentir minha falta. No segundo dia, tão pouco. Na primeira semana eles iam dizer assim, cadê aqueles meninos que dão uns cursinhos? Não tá mais aqui não, é? Na segunda semana ia falar assim, vida boa, hein? Esse povo nem pra cá vem mais. Na terceira semana ia falar, rapaz, vocês viram que dá um problema lá? Quem é que treina isso, hein? Daqui um mês teríamos grandes problemas. Eu posso garantir para vocês que ao longo dos meses uma empresa deixa de existir se não tem processo claro de capacitação. Ah, Léo, você está falando bobeira, vai? Como assim? No Brasil são 23 milhões de empresas. 80% delas vai, ó, como diz Valentina de 11 anos, RIP, vai-se embora em 5 anos. E por que isso acontece? Por falta de estrutura. Léo, mas é treinamento que as pessoas não têm? É também treinamento, é também capacitação. Então, eu sempre digo aqui, Débora, que
Quando tudo dá certo, marketing fez uma excelente campanha. Quando tudo dá errado, é que eu não treinei certo. Ou seja, então quando é que eu acerto nessa bagaça? Porque eu preciso acertar. Quando dá errado, sou eu. Quando dá certo, é os outros. Tem uma técnica para isso, Raíssa. Eu sento do lado do board quando qualquer coisa acontece. Então eu vou estar do ladinho dele dizendo assim, ó, eu que fiz, hein? Eu que fiz, viu? Eu que fiz. E esse eu que fiz, Michele, na verdade não é necessariamente assim, e também muitas vezes assim. É expondo a minha marca. Eu trabalho a branding como qualquer outro elemento. O Thiago, vou dar um exemplo, ele até publicou um vídeo essas semanas e hoje também, de um evento que nós fizemos juntos, foi uma convenção de vendas gigantesca, mais de 800 pessoas, e o que a gente mais abusou são simbologias visuais e comunicação. Comunicação. E a minha persona, a minha carinha, é utilizada para isso. E tem um combinado, viu, na empresa. Quando eu saio, Michele, para fora, ficou redundante, mas quando eu vou afora no mercado, eu tô levando a minha cara, tem um combinado com a empresa. Então, toda vez que eu saio, eu falo da empresa, eu falo da aprendizagem, eu levo o nome, a empresa vai lá e fala, que maravilhoso, olha esse Léo falando. A gente vai se repostando, ela vai me levando. Então, a gente vai trocando bola para quê? Para ficar uma estrutura de educação forte, para que as pessoas vejam e valide. E quando eu vou receber, que recebo trainees, menores aprendizes, estagiários, e entro numa sala com 80 pessoas, eles dizem assim, eu já vi um vídeo seu. Acertamos na estratégia. Quando ele diz que vem, eu fiz uma feira recente aqui em São Paulo, na FIAP, que é uma faculdade de tecnologia, e a gente estava com um stand bem grande, as pessoas passavam por lá, e alguns deles, muitos é exagero de minha parte, mas alguns falaram assim, eu estou num processo para dar Leroy, e eu passei aqui porque eu vi o stand, e eu quero fazer porque eu vi que você gravou um vídeo e falou da área de vocês. Eu queria tanto aprender tal coisa, eu falei, acertamos na estratégia. Quando a gente faz isso, Raíssa, naquele exemplo de dar o cochichinho, a gente sentou do lado da estratégia da empresa. Porque quando der certo, o pessoal vai falar, rapaz, como melhoramos tal indicador e quem será? Eu também estou no meio. Se é um bolo de 10 pedaços, um pedaço é meu. É isso. Esse é o grande lance. Então, a pergunta provocativa para a gente é, se você parar o seu orçamento amanhã, o seu negócio vai sentir falta? Sim ou não? Vou trazer para vocês alguns números, tá? 70% das iniciativas no mundo inteiro não mede o impacto real. Mede-se frufru. E esse frufru é qualquer coisa que eu sei que você sabe que existe, que é chamada de, que a gente dá um valor na empresa, avaliação de reação. E aí a gente aplica e pergunta qual é a qualidade do ar-condicionado, do pão de queijo, do instrutor, da cadeira, da sala, do espaço, se gostou, se não gostou. A gente olha, deu nota boa, fica feliz, compartilha com o outro, tira foto, põe no Instagram. Não deu nota boa, a gente fica triste, faz caça às buchas, pergunta quem foi que respondeu? Fala com o gestor. E a gente vai e arquiva na gaveta e a gente só vai voltar a olhar para aquela folhinha quando tiver um novo treinamento para fazer novas coisas. Cara, você quer uma forma do insucesso? É essa. Eu vou dar exemplos para vocês de forma até externada, de quando eu faço novos programas, por exemplo, imagina que é um programa que tem 7 encontros, eu faço um encontro e no primeiro encontro eu aplico um NPS, e eu vou depois explicar para vocês que eu não uso mais avaliação de reação, eu uso o NPS, Net Promoter Score, e eu explico daqui a pouco. Então, eu faço essa troca, uso o NPS, aplico no dia, pergunto para ele, gostou, não gostou? Ele vai falar entre 0 e 10, que é aquela indicação de satisfação, e eu digo assim, cara, o que você não gostou? Ele vai dizer, eu altero do primeiro para o segundo dia, quando chega no segundo, eu entro e falo assim, no primeiro momento, gente, obrigado por terem feito, viu? Olha que eu mudei, isso, obrigado por terem colaborado. Ó, o aluno engrandece, fala, caramba, eles me ouviram. Eu faço isso do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Eu vou fazendo isso ao longo do tempo, porque 1, 2, 3 turmas iniciais é para medir a experiência, para saber se está dando certo. Quando a gente faz isso, eu tenho grandeza para chegar a Thiago Fernandes lá no final de um período e falar assim, sabe o que dá certo? Porque eu tenho esses feedbacks dessa galera e isso vai rolar. Ou seja, é uma estratégia, meninos, que ela sai da obviedade daquilo que a gente tem na empresa. Porque eu tenho certeza que assim como a maior parte das empresas no Brasil, a gente aqui dentro dessa sala, muitas empresas fazem avaliação de reação para quase tudo, avaliação de conhecimento para alguns, avaliação de comportamento e resultado não sabe nem o que é. E tá tudo bem, a gente vai chegar nesse lugar. Então, só para vocês terem um pouco dessa noção, tá bom? Um outro número que eu trago para vocês,
nós temos 5,6 vezes menos investimento no Brasil do que nos Estados Unidos. Lembra que eu falei daquela quantidade de horas de pessoas que são treinadas? No Brasil, aqui eu já coloquei a conversão, tá? 6 mil, quase 7 mil reais a gente tem aqui. Nós temos um investimento no Brasil de menos de 2 mil reais, menos de 1.200 reais, tá? Léo, é desesperador? Cara, vamos pensar, né? A gente está num momento de Brasil, vida, mundo. A gente tem uma condição educacional bastante precária. Léo, quanto é precário? Existe um programa internacional de educação chamado PISA. Esse programa internacional de educação analisa as melhores educações do mundo no campo da escola, escolar, colégio, entre alunos na faixa dos 15 anos. O Brasil, bom, são 3 dimensões de análise: a dimensão matemática, a dimensão escrita e a dimensão científica, ciência. O Brasil está ruim nas 3. A gente ocupa num ranking de 81 países. Nós estamos nas posições entre 42º, 42, e 65º de 81 países. É a mesma coisa que numa corrida de 80 você chegar em 65. Acho que não é orgulho para toda mãe. Embora nos orgulhemos porque é filho, não é o melhor dos resultados na performance. Bom, é assim que o Brasil está. Léo, isso é bom ou ruim? Eu acrescento um step abaixo, é péssimo. E por ser tão péssimo, a gente se acostumou. Darcy Ribeiro dizia que o Brasil, na verdade, dar errado para o Brasil é um projeto. Tipo assim, não, é um projeto para dar errado. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui no escritório, toda vez que cai a luminosidade, as persianas baixam automáticas, tá? Então, só para caso fure algum sonzinho, então tudo bem. Então, no Brasil parece que é um projeto dar errado. Meninos, posso garantir para vocês, a base da educação, a base da transformação é na educação. Mas se a educação não consegue nos atender na linha que nós desejamos hoje, as empresas têm que ser fomentadoras desse ambiente. Se você, nas empresas, não consegue investir nisso, por exemplo, na minha empresa hoje, nós investimos em graduação, pós-graduação, estamos começando o mestrado para 100% dos colaboradores, 100%, e dependentes, 100%, dependentes legais diretos, ligados no seu fundo no seu IR, no caso filhos, dependentes, esposa, pai, mãe, enfim, se tiver no seu imposto. Por quê? A gente precisa lidar com o vale educacional e essa é uma realidade. Bom, se vocês quiserem pegar o teu LinkedIn, caso você não tenha visto, você vai ver que o Bradesco divulgou a iniciativa próxima e parecida há uma semana. Eles fizeram uma parceria com a Único Skill e eles estão oferecendo graduação para mais de 5 mil colaboradores, free também. É isso, é tentar mudar o cenário por um outro lado. Numa palestra, cerca de 3 anos atrás, eu estava aqui na FECAP, em São Paulo, uma universidade. Eu faço parte também do Conselho de Inovação da Associação Brasileira de Ensino à Distância, que é a ABED. E aí, no meio de 3 reitores grandes de universidades, eu representando o braço da empresa corporativa, conversando com eles, um desses rapazes dos reitores de uma grande universidade aqui no Brasil levantou, tomou minha fala, assim, atropelou, e falou: Léo, e eu pensei, putz, falou uma bobeira aqui. Ele falou: quero te pedir desculpas. Eu falei: por quê? Ele falou: quero te pedir desculpas porque a gente não está conseguindo entregar gente preparada para chegar lá na tua empresa. A gente não está conseguindo fazer isso dentro da universidade. E tudo que você está falando, Léo, a gente nem olha para esse lugar. Você está falando de coisas aí que eu nem sei que a gente deveria olhar. Eu ainda estou ali baseado aqui, ó, naquele cronograma educacional que não faz, palavras dele, que não faz sentido nenhum para uma realidade futura das empresas. E eu sempre uso uma analogia, Nani, que é: imagina um menino jovem, estagiário, acabou de chegar na empresa, ele está cheio de vontade, mas não tem muito conhecimento de negócio. Na primeira reunião, a gente dentro de uma sala diz assim: olha, a gente precisa pensar fora da caixa. A gente tem que criar um storytelling, uma narrativa que seja muito mais assertiva para que a gente tenha aqui, ó, open the mind, gente. O menino não entendeu nada. A primeira coisa que ele vai fazer é procurar a caixa, né, Pedro? Porque ele não sabe onde está. Então, cadê a caixa que falaram aqui? Tem que pensar fora da caixa? Eu não tenho caixa aqui. A gente esqueceu que a gente tem que fazer um depara. E a situação do Brasil, para vocês terem uma ideia, não é das mais confortáveis. Como é que eu vou conseguir, Thiaguinho, lidar com tudo isso que eu estou falando aqui se eu não preparei a base? No ano passado, ano retrasado, de 24 para 25, foram 450 mil alunos que evadiram-se do ensino médio. Por que evadiram? Porque os caras não querem estudar? Não, porra, porque o cara quer comer, ele quer trabalhar, ele tem que manter a família. Então, assim, não dá para falar de educação de barriga vazia e não dá para falar de educação se a gente não pensa lá atrás. Léo, qual é a relação com a medição da aprendizagem?
toda, porque se a gente não se conscientiza com isso, a gente vai medir coisas que não devem ser medidas, vai ter resultados ruins e vai dizer assim, tá vendo? Ai, 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 tá tudo ruim. Não, gente, vamos entender que temos um problema, mas que a gente pode, através das companhias, tentar recuperar esse movimento. Para vocês terem uma ideia, 62% dos orçamentos no Brasil nascem daquilo que vocês e todo mundo no Brasil chamava de LNT, Levantamento de Necessidades de Treinamento. E eu posso garantir para você, você está usando, está dando certo? Poxa, vai que vai, faz o teu rolê aí, faz dar certo, mas eu posso te dizer uma coisa, os LNTs são mais antigos do que disco do Roberto Carlos, posso garantir para vocês. Léo, mas a minha empresa funciona, então segue fazendo, meu velho. Se funciona aí, vai embora. Se o digital não é uma realidade para você, vai-se embora, faça aí no analógico. Mas eu posso dizer, levantar necessidades não é o mesmo que pensar na estratégia. A necessidade é do ponto de vista individual. E eu posso garantir para você, Valéria Flor, que está aqui com a gente, se você acessar a tua empresa hoje e perguntar para A, ele tem uma necessidade, o B tem outra, o C tem outra. Daí é teu trabalho depois criar essa miscelânea. E quando você não tem capacidade para fazer isso, porque são 25 pessoas que falaram, vão jogar em cima da tua área assim, mas você não ouviu? Não falou com todo mundo? O que você não conseguiu criar, Valéria Flor de Lis? Pois bem, é porque a gente tem que partir de um outro princípio. Vou dar uma ideia para vocês que eu não pratico LNT, já tem talvez uns quase 10 anos, quase 10 anos, eu criei um Canva. Esse Canva, ele é um Canva direcionado para a melhor experiência do aluno. Eu chamo de DEA, é Design de Experiência de Aprendizagem. Opa, Design de Experiência de Aprendizagem. E eu não chamo mais de treinamento, desenvolvimento, formação. Eu chamo de solução de aprendizagem, porque um vídeo é uma solução de aprendizagem. Porque um texto é uma solução de aprendizagem. E soluções de peças e elementos de aprendizagem aglutinados geram um saber. E a gente às vezes confunde que treinar é melhor, que aprender é um treinamento. E não é um treinamento. Eu posso dizer para você aqui, Suzana, que está com a gente aqui, Suzana, alguns anos atrás, quando eu entrei na minha empresa, eu tenho essa atuação seletista e também PJ, e na minha atuação seletista, quando eu entrei na empresa 10 anos atrás, eu visitei uma loja, várias lojas da minha empresa, eu perguntei para todo mundo, fiz uma SWOT, né, a gente tem que impressionar para entrar, né, perguntei, gente, qual que são as deficiências aqui, fortalezas, tem? Cara, todo mundo falava assim, é que eu não tenho muita clareza, e quando eu dizia, é que eu vou integrar agora, estou assumindo uma área aqui de X, a pessoa dizia assim, é o pessoal dos cursinhos, vocês. Pois é, a gente de treinamento vira o menino de cursinho, vira os meninos que faz aqueles cursinhos alegre que tem os bonequinhos que fica dançando assim, e que ele faz o next, next, next e finish, ou seja, é o 3N e aí você tem um F ali que faz a finalização. Acho que não tem nada mais desesperador para vocês, assim como para mim, do que a gente fazer essa exposição, né? Eu vou trazer para vocês um ponto de vista agora, já que eu trouxe a provocação. O que o mundo oferece hoje que eu tenho certeza que você conhece, tá? Certeza. Existe uma teoria de medição de indicadores chamadas de níveis de Kirkpatrick. O Kirkpatrick, um educador, não educador, mas um estudioso de métodos, e ele chegou nisso aqui que você conhece hoje. Quando você aplica uma avaliação de reação, quando você aplica uma avaliação para saber como é que foi o treinamento e tal, tá aqui. Acho que você já ouviu dizer o seguinte: toda vez que faz treinamento, formação, capacitação, tem que aplicar uma provinha ali para o cara, tem que saber como que achou. Bom, eu tenho certeza que você na sua empresa, se não tem agora, já teve umas folhinhas impressas que tinha assim, nome, local, data, treinamento, nome do treinador, e aí uns espacinhos assim, bullets, para você falar, gostei, não gostei, curti, não curti. Depois você pegava isso, colocava numa planilha de Excel e gerava para saber qual foi o indicador que eles gostaram mais e não gostaram. Adoraram pão de queijo, mudou a marca do suco, não tem café com açúcar, essas coisas todas, né? Pois bem, isso é do nível de Patrick. O Kirkpatrick desenvolveu isso nos Estados Unidos, e eu vou contar para vocês no pé do ouvido agora uma curiosidade que poucas pessoas conhecem, tá? Kirkpatrick não faz nenhum tipo de sucesso da forma que ele faz aqui, lá nos Estados Unidos, porque ele desenvolveu isso lá,
Ele apresentou uma certa vez numa convenção, e aí uma pessoa viu e falou: caramba, que legal, né? Um estudante. E levou isso para o meio educacional, acadêmico. E aí, com isso, a academia praticou, mas muito esporadicamente, e trouxemos isso ao Brasil. E aí, aqui no Brasil, ele cai como uma bomba, dizendo a principal metodologia de trabalho é o Kirkpatrick, validada cientificamente. Não, não é validada cientificamente. Ela tem uma condição para chegar nesse lugar que nós queremos de. Ela é legal para usar, mas ela não é validada cientificamente. Léo, você não usa? Claro que eu uso. Mas por que eu estou dizendo? Para que você não aposte todas as suas fichas nesse cavalo, como diz a expressão. Cuidado que a avaliação do Kirkpatrick não é bala de prata. Aqui a gente está falando que ele é também uma forma de se medir. Inclusive, se eu não, acho que não sei se sabem, o próprio Kirkpatrick tomou um susto quando soube a repercussão que estava rolando aqui. Ele falou: vocês estão querendo isso? Como assim? Não entendi. Eu fiz, ele tinha feito e tinha esquecido. Ele deixou, Thiago. Como ele publicou, foi lá na faculdade, ele esqueceu. E quando voltou, ele falou: meu Deus, tem gente que gosta disso. Voltou-se, começou a dar foco, lançou-se os livros, tem cursos que eu tenho formação também por ele, chama-se Kirkpatrick's 4 Level, são os 4 níveis de Patrick, maravilhoso, muito legal. E ele faleceu. Quando ele falece, o filho dele, junto com a Nora, desenvolvem o que eles chamam de Kirkpatrick para o Novo Mundo. O que é o Kirkpatrick para o Novo Mundo? É um novo modelo de concepção de avaliação. Mantém-se os 4 níveis que eu vou te falar agora, mas ele acrescenta elementos. Então, vou começar do elemento número 1. O primeiro que as pessoas realizam é a avaliação de reação. A avaliação de reação é aquela relevância percebida, que é a confiança que o cara teve para aplicar alguma coisa. Ou seja, quando eu na sala estou, é para saber se eu gostei, não gostei, estou satisfeito, não me estou satisfeito, tá? Só para vocês perceberem aqui, as ações online, ainda ante as ações presenciais, elas abusam disso e é muito bom, mas toda formação online, ela obriga, vou colocar um aspas aqui, tá, a um preenchimento, porque ele basicamente não é para saber se você gostou ou não gostou, e nem para saber se você aprendeu ou não aprendeu, é para saber assim: eu tive 12 pessoas lá e eles falaram, viu? Então é quase um indicador natimorto, porque é só para provar que as pessoas estiveram comigo em sala de aula. O segundo elemento, meninos, é a aprendizagem. Depois que eu soube se ele gostou daquilo que eu fiz, eu caminho para um nível superior, que é para saber se ele aprendeu alguma coisa. Só que esse aprendeu é muito efêmero, porque eu não consigo saber em 1 hora de aula, em 1 hora de palestra, ou em 4 horas de workshop, se Léo, Raíssa e Micheli aprenderam. Não tem como saber. Porém, ela testa a mudança de hábito em relação ao status iniciado. Vou te explicar o que eu quis dizer. Eu comecei agora e falei assim: oi, gente, quem sabe o que é nível de Patrick? Todo mundo falou: não sei. Quando eu chego no final, eu aplico a mesma pergunta e falo: quem sabe? Todo mundo fala: eu sei. Pronto, 100% de aproveitamento. Acho que vocês sacaram que desse jeito ele é bem fakeado, esse indicador. Porque eu tendencio, é muito bom, porque ninguém na sala de aula vai dizer que talvez não tenha aprendido. Até porque ele fala: cara, eu não vou dizer que eu não aprendi. Vai que mandam isso para o meu gestor. Deus me livre. Ou seja, a gente tem uma valia no uso da plataforma, perdão, da metodologia, mas a gente precisa bem utilizá-lo. Terceiro nível, avaliação de comportamento. Não sei se vocês sabem, mas daqui para cima no Brasil fica difícil. O nível 1, todo mundo faz. O nível 2, alguns fazem, mas bastante gente já está envolvida. Quando chega na avaliação de comportamento, o pessoal fala: nem a pau, dá muito trabalho. Sabe por quê? A avaliação de comportamento, ela não é medida no dia nem 1 semana depois. São 6 meses depois, são 12 meses depois, são 3 meses depois. É medição constante, acompanhamento intenso, é coaching, é mentoring, é estar do lado, acompanhando. Bom, quantas pessoas conseguem fazer isso? Quantas empresas estão predispostas a fazer isso? E aí tem empresa, eu sei que a sua também faz isso, chora de turnover. Não, mas é que o turnover, poxa vida, não dá para treinar, porque você acredita que eu treinei todo mundo e vou ter que retreinar a empresa inteira, porque trocamos 3 vezes esse ano a empresa inteira? Pois é,
É uma ineficiência de retenção, termo esse que o RH usa e que eu detesto, tá? Eu sei que os RHs usam esse termo de retenção e eu gosto de brincar que eu uso o termo sedução. Eu acho que é mais bonito quando a gente seduz o colaborador para ele estar com a gente. Reter é meio estranho, né? Porque se lá em casa eu reter a Andrea, dá um cárcere privado danado, Thiago, dá um problema, mas se eu seduzi-la todo dia, eu tô com ela, tá comigo, tá tudo bem. Então, seduzir o colaborador é tê-lo do nosso lado, através de elementos que não sejam fakeados, mas que sejam elementos realmente valiosos. Embora eu saiba que a minha empresa vai errar, eu tô com vocês. Porque vocês vão errar, mas eu tô com vocês. Quando, na verdade, eu retenho, muitas vezes o colaborador só fica porque ele fala que ele quer pagar a conta dele, tem conta para pagar, ele não quer perder o emprego, não quer ser mandado embora. Enfim, tem todas essas questões culturais. Então, portanto, conhecer o nível de comportamento é tempos depois, mínimo 3 meses para a gente conseguir avaliar se de fato chegamos ao objetivo macro. E aí chega no nosso quarto nível. E todo mundo acredita que o quarto nível é aquele tão desejado chamado ROI, Return on Investment, que todo mundo fala. Não, tem que traçar o ROI, viu? Tem que traçar o ROI. Vou te dar duas notícias. A primeira, o ROI não faz parte desse grupo. O ROI é do Philip, que é uma outra metodologia que nem é de T&D, ela começa nos negócios, em business, e a gente empresta ela para cá. Quantas empresas fazem ROI? Poucas, claro, deixa eu só reformular, tá? Porque isso está gravado. Poucas empresas fazem o ROI em entender, realizam os ROIs em marketing, em outras áreas, porque é essencial para a manutenção de uma empresa. Entender, em T&D, perdão, poucos fazem porque é muito complicado, muito difícil. Porém, as empresas esquecem que abaixo do ROI eu tenho outro nível que é o número 4 que está aqui, que são resultados. Resultados. E aqui eu não preciso necessariamente falar de grana. Por exemplo, eu posso colocar, Thiago, dos resultados, um indicador emocional. Eu fui lá e falei com a galera da EduPulses. A gente sentiu eles mais felizes ou menos felizes? O Thiago depois tem uma ferramenta, imagine, que ele mensura quantas carinhas alegres e dedinho para baixo veio. Pegou carinha feliz e falou, cara, a gente entendeu que as pessoas ficaram mais contentes depois que saiu daquele webinar. Opa, resultados estão ali. Então o nível 4, ele não fala só e necessariamente de grana, mas ele também pode falar de grana, porque o nível que a gente está falando mais acima, que nem está aqui nessa minha relação, é o nível do ROI, Return on Investment, ou seja, esse nível avalia. Se Léo sai daqui, vai lá para Santa Catarina, lá no Acate, para fazer uma formação lá com a galera, eu tenho que colocar na conta. Quanto custa o dia do Léo, o investimento de aéreo, de hotel, de alimentação, de carro, quilometragem, quanto custou a locação da sala, os materiais, versus aquilo que as pessoas que estão poderão me dar de retorno naquele curto X espaço de tempo. Ou seja, é uma treta. Se o cara não faz, Raíssa, a avaliação de reação, coloca isso explicitamente para toda a empresa, para mostrar a avalia, você acha que vai chegar nesse nível, do nível 4 que a gente está falando aqui? Não vai. Desejo que cheguemos. Deseja que cheguemos. Esse aqui é o nível, os 4 níveis de Petrog. E por que eu comecei de cima para baixo, meninos? Porque até o ano de 15, 16 para 17, a gente fazia ao contrário, a gente fazia 1, 2, 3 e 4. A gente ia fazer assim, não, então a gente precisa fazer o quê? Avaliar a reação. E depois, aprendizagem. E o comportamento? Agora é o contrário. Toda vez, vou dar só um spoiler, tá? Porque esse assunto é muito denso, mas vou dar um spoiler. Toda vez que a gente for entrar numa reunião com o nosso CEO, diretor e afins, a primeira pergunta que a gente deve fazer para ele, que é a pergunta que está por trás desse número 4, é assim, Michele, caro diretor CEO demandante, o que é que está no teu coração que a gente precisa resolver amanhã com essa formação? Ele vai dizer assim, na real, Léo, eu quero aumentar a venda. Pronto, o nível 4 você acabou de definir. Tudo que eu fizer, Nani, é olhando para aumentar a venda dessa bagaça aqui. Então, ele é o contrário. Ele começa no alto de uma montanha, a analogia, inclusive, da metodologia, ele começa no alto de uma montanha, definindo esse resultado principal, que é vender, e tudo, Thiago, que a gente for fazer é olhando para a venda. Então, assim, eu quero vender, mas qual é o comportamento que eu quero para que ele venda? É o nível 3. E o que eu quero que ele saiba sobre aquele produto para vender mais? É aprendizagem. E quando ele tiver com essa estrutura de 2, 3, 4, o que eu gostaria que ele saísse falando sobre essa experiência? É o nível 1. Então, ao invés de fazer assim, eu inverto a lógica, coloco do 4 para o 3, para o 2, para o 1. A gente faz ao contrário.
a gente não vai ter tempo para explorar tudo. Kirkpatrick for Levels é uma alternativa para você. Depois você dá um Google, se quiser me chama para a gente bater um papo. Além disso, mas eu exploro aqui com vocês, trazendo um número. Quase 4%, quase 4 vezes, perdão, de mais possibilidades e potência de tornar-se um top performer se a gente conecta o LD, né, que é o Learning Development, o treinamento e desenvolvimento, aos indicadores financeiros. Foi o que eu falei no começo da minha prosa. Não adianta ficar assim, ninguém me dá investimento, ninguém me olha, porque a gente é meio patinho feio muitas vezes, mas eu posso garantir, gente, eu tenho 25 anos de educação. Quando eu me coloquei como subjugado eu fui. Quando eu me posicionei, falei, cara, eu vou conseguir essa bagaça aqui. A gente vai para cima, porque eu não posso dizer e negligenciar que eu preciso fazer as pessoas não aprenderem, eu preciso provocá-las para uma consciência. E envolve dinheiro, CEO. Eu tenho que mostrar isso para ele. Mas não adianta chegar lá e falar assim, é tão bonitinho, a gente fez até caderno e caneta para esse pessoal. Gente, pior estratégia, isso aí é frufru posterior. Defina a tua estratégia claramente para aí sim você chegar naquele objeto que a gente fala que é o santo graal, que é por que a empresa precisa investir em você para treinar. E aí eu deixo um grande mapa para você de tendências e possibilidades bem recentes daquilo que podem ser utilizadas por você. Isso aqui é novíssimo, tá? Então isso aqui eu peguei de vários indicadores mundiais daquilo que algumas coisas eu já faço, outras eu ainda não faço, outras eu quero fazer, mas fiz questão de trazer para vocês aqui. Então, primeira frase que eu deixo para vocês: não mede tudo. Você vai medir só o que importa. Inclusive lá no Petroc, viu? Você viu que mudou no teu telefone? Eu vou mudar para trás aqui, ó, só para mostrar uma coisa. Esse nível de comportamento e resultado e o próprio ROI não é para tudo nem para todos, tá? Na minha empresa isso aqui, ó, a reação é para 100%, aprendizagem para alguns, comportamento para muito poucos e resultados para 1 ou 2, ponto. Ué, não, mas você não mede tudo? Eu meço tudo, mas nem tudo é para tudo. Eu tenho outras formas de avaliar. Tem coisa, por exemplo, Pedro, que eu analiso quantos cliques eu tive num banner dentro de um site. Tem outras que eu tenho um heat map, que é um mapa de calor, onde foi que você parou o mouse para saber se você gostou mais ou menos daquele ambiente. Tem outros que eu meço, por exemplo, a interação aqui no chat, porque agora a gente tem, dentro dos chats, né, das plataformas de comunicação, a gente tem uma IA. Aqui, por exemplo, a gente está usando o Zoom hoje, por exemplo, você tem o Zoom Company, né, que é o AI Companion, que você consegue ativar e ele faz uma avaliação via IA, para saber quem teve, se o cara interagiu. É como se fosse um cloudzinho, que é aquele que registra a nossa voz, faz a interpretação e tal. Cara, você tem N plataformas para brincar hoje. O lance é você não ficar na inércia. Então, trago aqui, nosso tempo já indo aqui já pro finalzinho. O primeiro deles aqui que eu trago é Business KPI Impact, que é o impacto do KPI dentro do seu negócio. Essa variação do KPI após a intervenção é que eu preciso avaliar. Ou seja, o CEO falou, quero vender mais. Eu vou, treino, capacito, formo. Chega no final, não vendemos mais, a gente fala assim, a gente tem que retreinar, né? Sim, mas, cara, se todo mundo olhou para treinar mais, quem foi que errou nessa história? Foi cultura, foi marketing, foi a gente, enfim. Então, olhar o impacto do KPI, e aqui, gente, tem uma profundidade, mas muito legal que a gente pode falar, que é, se você não se aproximar, por isso que eu coloquei ele como se você não se aproximar do KPI da sua companhia, eu digo sempre que a gente vai ter indicadores melancia. Indicador melancia é aquele que é lindo, grande, verde por fora. Se partiu, é vermelho dentro, não vale de nada. Então, assim, indicador melancia não vai valer para nós aqui. O segundo que eu trago para vocês é o Behavior Adoption. O Behavior é o comportamento, ou seja, a adoção desse comportamento. Nós temos aqui 2,5 vezes mais rápido as empresas que conseguem medir a adoção dessa performance do colaborador. Eu sei que é difícil, meninos. Às vezes você está em uma empresa que tem 10, 15, 20, 30 mil colaboradores. Às vezes você está numa empresa que tem 7, você também não consegue fazer. O lance é despender tempo. A gente precisa ter essa profundidade, porque eu pego o gancho com o terceiro elemento, que é o Learning Transfer, que é o quanto eu, área, empresa, pessoa, sou capaz de contribuir com a companhia compartilhando o meu saber.
quando toco os meus projetos, tanto na minha empresa, Onion Learning, que é o nome do meu ateliê de desenvolvimento, a gente, quando pega os nossos clientes, a gente realiza algumas ações. Dentre essas ações, por exemplo, tem Kumbuka, você deve conhecer, que é aquela que todo mundo lê livro, depois a gente compartilha as nossas ações. Eu crio, por exemplo, Squad Learnings, que são grupos de trabalho de aprendizagem. Eu crio Learning Communities, por exemplo, são comunidades de aprendizagem de um tema X. Por exemplo, estudamos aqui dentro da empresa, e eu coloquei, tem 4 para 5 anos, escola de dados, temas de AI, então temas direcionados, né, comunidades que trabalham sobre esse tema, tá? Performance Uplift, então ganho médio de performance individual versus controle. O que eu tenho que fazer com o que eu tenho que entregar. Percebam, meninos, que eu estou trazendo para vocês aqui, nada disso é um santo graal, mas tudo isso são elementos que não estão no nosso campo de obviedade do dia nas áreas de T&D. Vocês há de convirem comigo. O terceiro, Time to Competence, ou seja, quanto tempo a gente tem para medir que aquele determinado gap foi reduzido. Ou seja, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro na sua cabeça. Todos os anos, há quase 9 anos, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, publica aquele relatório mundial que é das profissões do futuro, as competências do futuro. Você deve acompanhar. Quando sai, você fica doido, maluco, a gente sai baixando tudo e tal. Há 8 anos, a competência comunicação surge. E ele sempre sai como competência do futuro. E a minha provocação é, que futuro? Comunicação é para toda a vida. E toda vez que sai é porque a gente não cuidou e quer fazer para o futuro. Então eu costumo brincar que a comunicação é uma competência do ontem, não é nem do agora. Já é coisa atrasada. E o time to competence é isso. A gente olhar, pegar uma competência, trabalhar nela de forma mas muito profunda, até extenuante, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Dentro das empresas, um dos principais problemas, principalmente entre as lideranças, é a comunicação. Um amigo super conhecido, não sei se vocês conhecem, Marcelo Nóbrega, ele é um cara de RH voltado para TI e a gente conversa muito, a gente faz eventos juntos e ele colocou uma provocação nas suas redes, ele trouxe um estudo, né? Que o estudo é, quantas das pessoas gostariam de ser geridas não por humanos, mas por robôs? Os robôs ganharam. As pessoas preferem ser geridas por um robô, só que o robô tem que ter uma carinha fofinha, tipo aquele robô do Star Wars, aí ele gosta. Se for um robô humanoide, ele já fala que não quer. Sabe por quê? Porque vai evitar, pela visão desse colaborador, dessa pessoa, esses ruídos de comunicação, porque vai ter uma linguagem direta. Olha que loucura, olha onde a gente chegou. E o tão conhecido Learning Agility, ou o Learn Agility. O Learn Agility, ele é uma metodologia que tem alguns passos para que a empresa e a companhia e a área aprenda. Ponto e basta. Léo, como é que faz para aprender? Bom, esse aqui são um dos elementos, é assim que a gente consegue medir, através da implementação do Learn Agility. O Learn Agility não é uma metodologia de treinamento e capacitação, ele é uma metodologia de lideranças. Então, quando você, se tiver curiosidade, depois você pesquisa aí Learn Agility, tem uma metodização para a implantação dela, mas a gente também pode gerir os nossos ambientes de aprendizagem observando através desse indicador. E por último, deixo o nosso sétimo indicador aqui, que é o ROI financeiro, que foi o que eu falei agora há pouco. Por quê? Por último, porque ele, de fato, as áreas das empresas acham e consideram o santo graal. Ele é aquele mais alto e o cara pensa, e a garota pensa, que quando chegar no ROI, resolveu a vida dele. Na verdade, não é não. Não é não. Para a gente fechar, educação não deve ser vista como evento. Educação é arquitetura, é comportamento, é mudança todo dia, tá? Ele vai começar no resultado, não da demanda, foi o que eu falei para vocês, então pega o resultado, coloca lá em cima. Comportamento, ele vai ter que ser medido e não assumido. Então, muitas vezes a gente vai dizer, não, nós temos aqui, nós temos... na verdade, ter é uma coisa, medir é outra. Então, a gente tem que medir esse comportamento, reforçar a estrutura, e não que é opcional, começa de cima. Tem uma frase que eu gosto muito de uma amiga que ela diz que escada se lava de cima para baixo. Ou seja, o recado está dado para os líderes. Não dá para lavar a escada de baixo para cima. A sujeira vai caindo, a água vai caindo e vai limpando. A aprendizagem é igual. Inclusive tem um cara muito conhecido, que eu não vou me recordar o nome dele agora, para você ver que ele é tão conhecido que eu nem estou lembrando o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro e mando aí, que ele diz o seguinte, aprendizagem é top-down.
Não tem que ficar pensando, tem que fazer. E a liderança é a responsável principal para fazer o seu time aprender. Ai, Léo, mas assim fere os nossos valores. Bom, ninguém está dizendo aqui de ser ferir valores. A gente está falando que tem que ser top-down, ok? Tecnologia integrada, não paralela. Ou seja, a gente precisa fazer a tecnologia entrar naquilo que agora em janeiro, lá na NRF, a maior feira de varejo do mundo, surgiu como uma grande tendência chamada de Kit Tech, que é a tecnologia silenciosa. A gente não pergunta mais, ah, tem IA? Não, cara, a IA está integrada, não tem mais que perguntar. Ela já faz parte. Você não pergunta para a pessoa assim, oi, você tem internet? Tenho. E e-mail? Tenho. Vou te mandar um. Aí você fala, vou te mandar. Você que se vire para saber se é o WhatsApp, e-mail, você acha. Por quê? Ela já está integrada nos nossos negócios, ok? E por último, a liderança, ela é ativada e não ignorada. Por isso disse agora sobre essa questão de não dá para ter uma liderança que seja passiva. A liderança deve ser top-down e tomar a frente dessa iniciativa, meninos. Quase que só tomei o meu tempo de início aqui. Deixo os meus contatos para vocês. Foi um prazer bater esse papo. A gente pode estender essa prosa para aqui os meus contatos, caso vocês precisem, a minha rede social, ok? Foi um grande prazer. Eu vou interromper a minha tela, mas você não perde o compartilhamento, porque a gente está ligado no EduPulse e você continua no seu telefone aí acompanhando ele, tá bom? Então, estou interrompendo agora para vê-los aqui. Grande Léo, nossa senhora, cara. Dá pra gente ter mais 2 horas aqui, Tiagão? Pô, eu Eu gostaria, acho eu que ficaria de caberia, boa. hein, cara. Mas assim, é sensacional. Eu falei lá no início, né? O Léo é extremamente carismático, tem uma oratória fantástica e um conhecimento absurdo sobre a área de T&D, falando de futuro, mas no presente, né? E assim, demandando que a gente aplique agora. Então, isso é bom demais. Espero que tenha sido tão grandioso. Imagina, né? Eu tô gravando, cara, tô ouvindo o Léo falar, Léo, tô te escutando, e eu tô aqui com o meu caderno aqui, cara, fazendo altas anotações aqui. Eu falei, cara, isso aqui eu não posso perder Boa! para ver depois, verificar com ele, tirar. Cara, sensacional. Pessoal, antes da gente encerrar, né? Primeiro, meus agradecimentos ao Léo e a todo mundo que está aqui até agora. Tiagão, aí, obrigado por ter organizado, né, junto com o Ti também, com o Thiago Fernandes, em tempo recorde aqui, cara, a equipe super motivada para a gente fazer esse papo. E aí eu queria trazer mais uma novidade, Léo, sobre o EduPulse para 2026, que eu acho que está muito conectado com as dores e a necessidade da gente fazer uma transformação em tempo real, né, no processo de treinamento, desenvolvimento. O que acontece? A gente tem muitos dados, né, em relação ao EduPulse, em relação aos treinamentos, em relação a tudo que está acontecendo aqui. E a gente falou assim, cara, e se a gente começasse, né, a premiar, a reconhecer aqueles facilitadores, aqueles educadores, aqueles treinadores, né, que estão preocupados em transformar, né, o processo de aprendizagem, né, as soluções de aprendizagem em momentos mais engajadores, né? Ou seja, fazer convites bem feitos, né? Como você trouxe lá. Não é só todo mundo gosta de engajar, né? A gente precisa receber bons convites. E aí eu vou pedir para o Thiago compartilhar rapidinho um negócio que a gente começou, cara, super quente, tá? Então, assim, a notícia em primeira mão aqui para vocês, que a gente está começando a olhar para o EduPulses, né? E para quem são os educadores do EduPulse, para ver se, cara, quem que está transformando mais a educação, né, no Brasil. Hoje, o EduPulsos é a maior plataforma de interatividade brasileira. Né? De longe, a gente tem diversas atividades gamificadas, colaborativas, que fazem com que o momento ele seja mais conectado. Tá? E a gente começou a olhar para isso. E olha só que interessante, a gente foi olhar para janeiro. Né? A gente brincou aqui no início do papo que o ano está começando agora, depois do carnaval, etc. e tal. E a gente foi olhar para janeiro. E a gente começou a olhar assim, tá, vamos olhar não só para os eventos que foram criados no EduPulses ou que foram testados, mas aqueles que tiveram algumas pessoas participando, ou seja, foram aplicados de fato, né, com a equipe. E a gente começou a bolar a ideia do EduPulses Awards. E a gente olhou para janeiro, a gente falou assim, cara, mas janeiro é um momento que o pessoal ainda está voltando ali das festas de final de ano, organizando a área para o início do ano, né? E aí tem o carnaval já batendo na porta. Então, peraí, você vai começar um processo, uma solução de aprendizagem agora, o pessoal vai perder aquele conhecimento, como é que a gente vai medir? Vai ter o carnaval no meio? Tá. Só
de apresentações interativas, engajadoras e gamificadas do EduPulses, com pelo menos, né, 3, 4 participantes, e aí para cima, né, passando de 100, etc., nós tivemos 1.390 eventos acontecidos em janeiro no EduPulse, nesse período de férias. E foram executados, né, olha só, por 505 educadores que estavam buscando esse engajamento. Não é isso, Tiagão? E aí ele falou assim, cara, vamos reconhecer essa galera, não é possível, cara. Tem muita gente aqui que está produzindo conteúdo, entregando facilitação para 300 pessoas, para 80 pessoas, para 10 pessoas, todo tipo de treinamento, reunião, mas que envolva troca, envolva colaboração, né? E aí a gente montou isso. Vai ser algo recorrente, mensal, tá? De reconhecimento, com, com certificado de reconhecimento como profissionais engajadores da área de T&D dentro das empresas, não só profissionais de T&D, né? Tem muitos multiplicadores, tem muita gente da área de vendas também, né? Das áreas de engenharia que usam, né, a plataforma para trazer uma ludicidade maior durante os treinamentos, e a gente quer reconhecer esse pessoal. Isso vai acontecer ao longo dos meses do ano, vai acontecer também semestralmente, e aí um grande prêmio aí no final do ano que vai pegar, cara, os top 10 de cada um dos meses. A gente vai fazer um ranking geral para ver quem foi, né, os heavy users, né, os mais engajadores, os mais preocupados com esse tipo de indicador também de resultado. E aí eu vou pedir para o Thiago, se você puder, Thiagão, vamos colocar aqui, já reconhecer, né, os 10, o top 10 de janeiro, tá? E aí a gente tem, cara, pessoal que é de grandes empresas, médias empresas, consultoria, cara, RH, área de vendas, e eu quero muito mostrar isso para vocês. A gente já está, obviamente, em contato com esses premiados também, para que eles ganhem, né, o certificado deles, e ao longo do ano a gente vai tendo aí premiações aí para os Edu Lovers. Eu quero, antes de mostrar os Edu Lovers aqui, né, os top 10, eu quero dizer, Léo, que eu e você não aparecemos nos top 10, tá? Eu achei, Apesar de achei usar muito incrível. EduPulses, cara, a gente não apareceu, porque tem gente que usa mais que a gente. E olha que interessante, né? São pessoas engajadas em transformar esse momento de ensino-aprendizagem em uma experiência, cara. E tem muita gente usando demais. Então a gente trouxe esse evento, agora mensal, semestral e depois no ano, para premiar de verdade, cara, aquelas pessoas que colocam um pouquinho a mais, sabe, do seu tempo, da sua dedicação, para transformar esse momento junto com o público que está ali para aprender alguma coisa, para trazer aprendizado, para levar conteúdo para casa, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E vamos lá então, rufem os tambores. Vamos ver quem aparece na tela. E tá aí. Esses são os 10 usuários. A metodologia que foi utilizada é a metodologia de quantidade de eventos que essas pessoas fizeram ao longo do mês de janeiro, junto com a quantidade de pessoas que elas conseguiram atingir com este evento. Né? Então, essa galera aqui que foi premiada, eu acho, Léo, que a gente conhece o número 6. Também. O número 6, Caio Severino? O Caio? Caio, que esteve com a gente aí no evento da Leroy, o Claro, na Caio Venda Leroy. da Porto Seguro. Sim, é verdade, Muito é legal. verdade. Estava aí com a gente. Marcelo Então, essa é a Pereira estava galera ali, aqui. formando o top 1 aqui, né, junto com Wagner Frasson e Rafael Soares, né, formando o grande pódio aqui dos mestres da interação. Tiago, muito legal esse reconhecimento, essa premiação para todos que estão aqui. E não foi fácil, tá, gente? Falando um pouco da metodologia que a gente usou, porque assim, tá, eu fiz, né, 50 eventos no mês de janeiro, aí o outro fez 10 eventos no mês de janeiro. Tá, 50 eventos, executou maior do que 10. Tá, mas o cara que executou com 10 teve ali uma participação de quase 1.000 pessoas, né? E o outro teve de 300. Pô, como é que eu comparo, né, esses dois? Então a gente começou a ter assim, cara, como é que a gente pondera, como é que a gente dá peso, como é que a gente cria o nosso critério, né? E aí como é que é a média de participação, né, desses eventos? E aí a gente juntou tudo isso para poder chegar nesse ranking, a metodologia que a gente vai usar ao longo do ano. Gente, finalizando aqui, eu quero de novo agradecer demais. Léo, sabe que eu sou teu fã, né, cara? Demais.
Eu não tenho problema nenhum em ver de vir de tiracolo contigo aí no Brasil inteiro. A gente foi junto lá para Fortaleza, né? Então, junto lá no evento. Fui contigo para o Leroy, né? Nesse evento fantástico que vocês fizeram, cara. Vocês deram um show, mas um show, sem comentários mesmo, né? Na organização de vocês. É um prazer ter o EduPulses envolvido com essas ações. É um grande orgulho que nós temos, né? De uma empresa como a sua e de você, né, que está à frente disso, levar a gente junto com vocês. Então, obrigado por aceitar o convite de dividir um pouquinho com essa galera, como disse o Pedro, com a nata, né, que conseguiu dedicar esse tempo para estar aqui com a gente e absorver um pouco desse conteúdo. Obrigado mais uma vez por aceitar o desafio, vir com a gente e também por levar a gente junto contigo. Tá? Conta comigo, gente. Obrigado, viu? Show de bola. Aos participantes que estão com a gente, que finalizaram aqui, olha, galera, ficou a galera aqui, ó, teve até 21 pessoas ali, e o pessoal foi indo, teve que sair e tudo mais, mas a galera ficou com a gente aqui, ó, até o final. Então, gente, obrigado por estarem com a gente mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente aqui o tempo de vocês. Novamente, Carol, a Carol é a número 1, ela fez todos até hoje, ela não faltou nenhum com a gente, né, e compartilha com todo mundo aqui os conteúdos do EduPulse, então obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui, gente. Mês que vem vai virar agora ritual. Toda última sexta-feira do mês, às 14h, já coloquem na agenda de vocês, teremos aqui o nosso momento de compartilhamento de conteúdo, sempre com um convidado, né, para trazer algum conteúdo para vocês. Mais uma vez, Léo, valeu, cara. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço, um ótimo final de semana. Sextou. Tchau, tchau.